Laudato Si, capítulo 2, o Evangelho da Criação. 62. Por que motivo incluir nesse documento, dirigido a todas as pessoas de boa vontade, um capítulo referido às convicções de fé? Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador e consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambos. 63. A luz que a fé oferece. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, e à arte, e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa, com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às questões sociais, podemos constatar isso mesmo no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir de novos desafios. 64. Por outro lado, embora essa encíclica se abra um diálogo com todos, para juntos buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos, e em parte também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples fato de ser humanas, as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Por isso, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. 2. Sabedoria das narrações bíblicas. Item 65. Sem repropor aqui toda a teologia da criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Na primeira narração da obra criadora, no livro do Gênesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade.
Depois da criação do homem e da mulher, disse que Deus, vendo sua obra, considerou-a muito boa. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se reconhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. São João Paulo II recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada ser humano confere-lhe uma dignidade infinita. Todos aqueles que estão empenhados na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar na fé cristã as razões mais profundas para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. O Criador pode dizer a cada um de nós: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Fomos concebidos no coração de Deus. E por isso, cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário. 66. As narrações da criação no livro do Gênesis contêm, na sua linguagem simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e a realidade histórica. Essas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, essas 3 relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Essa ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Esse fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra e de a cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por Francisco de Assis com todas as criaturas tenha sido interpretada como uma sanação daquela ruptura. Dizia São Boaventura que, através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara de alguma forma ao estado de inocência original. Longe desse modelo, o pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, no abandono dos mais frágeis, nos ataques contra a natureza. 67. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isso permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favorecia a exploração selvagem da natureza
apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é a interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós cristãos, algumas vezes, interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de sermos criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras. Em última análise, ao Senhor pertence a terra. A Ele pertence a terra e tudo o que nela existe. Por isso, Deus proíbe-nos toda pretensão de posse absoluta. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. 68. Essa responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele deu ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu as leis a que não se pode fugir. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Se vires o jumento do teu irmão, ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de passarinho com filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada. Nessa linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. Assim, nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. 69. Ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. E, pelo simples fato de existirem, eles o bendizem e lhe dão glória, porque o Senhor se alegra em suas obras. Precisamente pela dignidade única e por ser dotado de inteligência, o ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que o Senhor fundou a terra com sabedoria. Hoje, a Igreja não diz
de forma simplista, que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Mas ensina, como fizeram os bispos da Alemanha, que nas outras criaturas se poderia falar da prioridade do ser sobre os ser úteis. O catecismo põe em questão, de forma muito direta e insistente, um antropocentrismo desordenado. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual a seu modo uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas. 70. Na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça extrema contra seu irmão. Isso, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e Deus, entre Caim e a terra, da qual foi exilado. Essa passagem aparece sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. Caim responde que não sabe à pergunta de Deus: onde está teu irmão Abel? E Deus insiste com ele: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. De futuro, serás amaldiçoado pela terra. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. O descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quando todas essas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar a terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Assim, nos ensina a narração de Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua persistente incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz. O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois ela encheu a terra de violência. Nessas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida, das nossas relações com a natureza, é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. 71. Embora Deus reconhecesse que a maldade dos homens era grande na terra, arrependendo-se de ter criado o homem sobre a terra, ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Basta um homem bom para ter esperança. A tradição bíblica estabelece claramente que essa reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do sabá. No sétimo dia,
Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um sabá. Além disso, de 7 em 7 anos, instaurou-se também um ano sabático para Israel e a sua terra, durante o qual se dava descanso completo à terra. Não se semeava, só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade. Por fim, passadas 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, celebrava-se o jubileu, um ano de perdão universal, proclamado na vossa terra a liberdade de todos os que a habitam. O desenvolvimento dessa legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano, com os outros e com a terra onde vivia e trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, era um reconhecimento de que a dádiva da terra com seus frutos pertence a todo o povo. Aqueles que cultivavam e guardavam o território deviam partilhar os seus frutos, especialmente com os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Quando procederes à ceifa das vossas terras, não ceifarás as espigas até a extremidade do campo, não apanharás as espigas caídas, não rebuscarás também a tua vinha, e não apanharás os bagos caídos. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. 72. Os salmos convidam frequentemente o ser humano a louvar a Deus Criador. Estendeu a terra sobre as águas, porque seu amor é eterno. E convidam também as outras criaturas a louvá-lo. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, estrelas luminosas, louvai-o, alturas dos céus e águas que estais abaixo dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Existimos não só pelo amor de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso o adoramos. 73. Os escritos dos profetas convidam a recuperar forças nos momentos difíceis, contemplando a Deus poderoso que criou o universo. O poder infinito de Deus não nos leva a escapar de sua ternura paterna, porque nele se conjugam o carinho e a força. Na verdade, toda a sã espiritualidade implica simultaneamente a acolher o amor divino e a adorar com confiança o Senhor pelo seu poder infinito. Na Bíblia, o Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo. E esses dois modos de agir divino estão íntima e inseparavelmente ligados. Ah, Senhor Deus, foste tu que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e o teu braço estendido. Para ti, nada é impossível. Tu fizeste sair do Egito o teu povo, Israel, com prodígios e milagres. O Senhor é um Deus eterno, que criou os confins da terra. Não se cansa nem perde as forças. É insondável a sua sabedoria. Ele dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. A experiência do cativeiro em Babilônia gerou uma crise espiritual que levou a um aprofundamento da fé em Deus, explicitando a sua onipotência criadora, para animar o povo a recuperar a esperança
no meio de uma situação infeliz. Séculos mais tarde, em outro momento de prova e perseguição, quando o Império Romano procurou impor um domínio absoluto, os fiéis voltaram a encontrar consolação e esperança, aumentando sua confiança em Deus onipotente, e cantavam: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Se Deus pôde criar o universo a partir do nada, também pode intervir nesse mundo e vencer qualquer forma de mal. Por isso, a injustiça não é invencível. 75. Não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso e Criador. Neste caso, acabaríamos por adorar outros poderes do mundo, ou colocar-nos-íamos no lugar do Senhor, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por Ele. A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto da Terra é voltar a propor a figura de um Pai criador e único dono do mundo. Caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à realidade suas próprias leis e interesses.